prisão do secretário de Dória. Você está na TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E a Polícia Federal desencadeou na manhã dessa quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, uma operação chamada Dardanários. Ela investiga irregularidades envolvendo uma organização social da área de saúde e vantagens que essa organização teria tido anos atrás em contratos no estado do Rio de Janeiro e no estado de Goiás. Os mandados de prisão, busca e apreensão que a gente teve hoje foram todos decretados pelo juiz da 7ª Vara lá do Rio de Janeiro, o Marcelo Bretas, né? Então é uma operação aí dissidente da Operação Lava Jato no Rio. Gente, é o seguinte, foram 6 mandados de prisão temporária. Lembrando, prisão temporária, 5 dias, prorrogáveis por apenas mais 5. Tudo bem? E também 11 mandados de busca e apreensão em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em São Paulo, capital, em Goiânia e em Brasília. R$90 mil foram apreendidos numa residência do atual secretário de Transportes Metropolitanos do governo de São Paulo, Alexandre Baldi. Certo? Alexandre Baldi era secretário do Dória, ainda é, né? Foi preso, provavelmente deve ser exonerado a qualquer momento. E ele tinha uma residência em Brasília onde foi encontrado esse valor. E além disso, ele é um dos alvos desses 6 mandados de prisão temporária. A gente não teve o nome das pessoas presas. Os únicos 2 nomes que foram divulgados foi o do secretário Baldi e também de um homem chamado Guilherme Franco Neto, que é pesquisador da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Isso tudo não tem nada a ver com Covid-19, tá? De qualquer forma, Oswaldo Cruz, ela vem sendo muito comentada pelo papel importantíssimo e relevante que vem tendo aí no combate à pandemia, inclusive processando testes e participando aí das pesquisas para a criação de vacinas e também para a produção de vacinas que estão sendo pesquisadas no exterior. É o seguinte, gente, o que embasou essa operação? Segundo a decisão do Marcelo Bretas, foram acordos de colaboração premiada de ex-diretores da Organização Social Pró Saúde. Eles apontaram pagamento de propina para agentes públicos que pudessem interceder a favor dessa organização. Então o cara tinha um cargo importante no governo do estado do Rio, ou um cargo importante na Fundação Oswaldo Cruz, ou no governo de Goiás. Ele manobrava internamente para que essa organização fechasse contrato com o governo, com valores superiores ao valor do serviço que estava sendo prestado. A agência saía ganhando, a organização saía ganhando, a ProSaúde, e essa pessoa que garantia que o contrato fosse fechado com a ProSaúde nesses moldes também receberia uma parcela de propina em dinheiro vivo ou transferência bancária, segundo o Ministério Público Federal e também a decisão do Marcelo Bretas. Tudo bem, gente? O estado onde a ProSaúde tinha a maior parte da sua atuação era o estado do Rio de Janeiro. Então, na essência, se trata de um escândalo envolvendo o desvio de dinheiro da saúde do Rio de Janeiro. Tudo bem? 50% do faturamento nacional do ProSaúde vem unicamente do estado do Rio. Tá? Segundo a Procuradoria, saltou de aproximadamente 750 milhões de reais em 2013 os valores dos contratos para 1 bilhão em 2014 e 1 bilhão e 500 milhões em 2015. A área da saúde, ela é uma área que envolve valores assustadores até a nível estadual, né? Esses contratos simbolizam bastante isso. E também essa mesma organização que administrou uma série de hospitais estaduais no Rio, administrou também o Hospital de Urgência da região Sudoeste em Goiânia. Tudo bem? Conhecido aí como Urso com H, né? A sigla fica Urso. É o seguinte, gente, por que o secretário dos Transportes Metropolitanos do governador João Dória em São Paulo tem a ver com um esquema envolvendo a saúde no Rio de Janeiro e no estado de Goiás? É o seguinte, ele não está sendo investigado pela ocupação do cargo que ele ocupa hoje, né? Ele é responsável pelo metrô de São Paulo, pela companhia de trens, a CPTM e tudo mais. Não, a investigação é ligada à atuação dele como secretário de Indústria e Comércio do estado de Goiás, cargo que ele ocupou entre os anos de 2011 e 2013. Além disso, Baldi também foi ministro das cidades do governo Temer e deputado federal por Goiás. Mas a apuração se dá quando ele ocupou o cargo no governo do estado de Goiás, tudo bem? Aí aqui tem o resumo um pouco, né, da acusação pelo MPF.
Nestes casos, os empresários colaboradores, no caso, quem fez delação premiada dessa ProSaúde, narraram que obtiveram êxito na contratação de serviços de sua empresa em razão do comando ou da influência que os investigados exerciam nos órgãos e, em troca, pagaram altas quantias de dinheiro em espécie ou até mesmo através de depósitos bancários. Segundo a Polícia Federal, muita gente deve estar curiosa, o nome da Danários, ele representa agentes de negócios, ou seja, atravessadores que intermediavam as contratações dirigidas. A expressão que definiria aí esses atravessadores, tudo bem? E todos os presos os temporários de hoje e os outros acusados, não ficou claro se todos os acusados tiveram a prisão temporária decretada, vão responder por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, tá? A resposta dada aqui pelo criminalista Pier Paolo Cruz Bottini, que é o defensor do Baldi, do secretário de Transportes de São Paulo, o outro preso com nome identificado, que foi o Guilherme Franco Neto da Fiocruz, eu não consegui encontrar nenhuma declaração de resposta à operação, e os outros nem tiveram nome identificado, né? O que tá bem errado, já que saem 2 nomes que se divulguem todos. De qualquer forma, o Pier Paolo disse que o Alexandre Baldi tem a sua vida particular e pública pautada pelo trabalho, correção e retidão, e que ao estar em cargos públicos fica sujeito a questionamentos, e que foi desnecessária e exagerada a determinação de uma prisão por fatos ocorridos em 2013, que foi quando ele ocupou esse cargo no governo de Goiás. E frisa que ele não participou desses fatos relatados. Diz também que Alexandre sempre esteve à disposição para esclarecer qualquer questão, jamais havendo sido questionado ou interrogado, com todos os seus bens declarados, inclusive os que são mencionados nessa situação. A medida descabida e as providências para sua revogação serão tomadas. É o seguinte, gente, os indícios são aparentemente bem fortes. As declarações em delação dos membros do ProSaúde, elas são bem contundentes e tudo mais. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Prisão temporária ou prisão preventiva não é uma prisão que está punindo a pessoa pelo crime que ela cometeu. Então o cara comete um homicídio e tem a prisão preventiva, ele não está sendo preso por causa do homicídio que ele cometeu. Ele está sendo preso para que não se prejudique a investigação desse homicídio. Tudo bem? Não se prejudique a investigação fugindo, atrapalhando o devido processo legal. Então você vai lá e coage testemunhas, riscos que você pode criar à ordem política e econômica, os motivos que embasam uma prisão temporária ou preventiva. No caso são prisões preventivas, 5 dias mais 5 no máximo. Não é uma condenação. E tem regras para que ela ocorra. Não basta que eu ache que ela é necessária para não prejudicar a investigação. Eu tenho que comprovar que ela é necessária para prejudicar a investigação. Quando você tem uma operação em que praticamente todos os acusados são presos temporariamente, e esses acusados são presos temporariamente por atos de 2013, se espera, né, que haja algo muito contundente de uma atuação recente deles para atrapalhar a investigação. Isso não está na decisão do Marcelo Bretas. Então eu considero um erro gravíssimo, mais do que um erro, uma ilegalidade, essa prisão temporária. Isso não significa que não acredite que cometeram esses crimes. Bom, você tem algumas evidências, tá? 90 mil reais foram apreendidos numa casa do Alexandre Baldi, do secretário de Transportes Metropolitanos, lá em Brasília. Quem guarda dinheiro vivo dessa forma, né? Então todos esses indícios são muito fortes. Mas uma coisa é você esperar a condenação, fazer tudo da forma correta. Essas prisões temporárias, além de burlarem o devido processo legal, elas têm um outro problema até para quem foi alvo direto desses crimes, caso eles realmente tenham sido cometidos. Atrapalha a investigação inteira. Faz com que a pessoa saia como uma inocente. É bem básico. Assim foi o que aconteceu com José Serra, inclusive. Minha admiração pelo Serra, aqui entrando em opinião, né, obviamente. Estou opinando sobre a prisão temporária nesse caso. A admiração é 0. Mas, de qualquer forma, foi feita a coisa de forma ilegal. Tá aí, foi tudo anulado, né? É assim que acaba o negócio. Marcelo Bretas vai ter que se explicar. Todos os acusados na operação também terão que se explicar. É isso, gente. A qualquer momento estou de volta com mais informações sobre esses outros assuntos. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo. Só uma coisa, claro, cria consequências políticas pro Dória, né? Não tem nada a ver. Não basta não ter. Não pode parecer. Quando você fala que o secretário de Transportes de São Paulo foi preso, isso cria, sim, repercussão política negativa pro governador do estado. É inegável, tá? É isso. Um abraço e até a próxima.